Até a aula passada, então, nós analisamos os princípios, nós analisamos toda a teoria, vimos as partes, vimos todo, digamos assim, toda advogado, partes, procuradores, toda uma base bem teórica ou inicial do processo de trabalho, né? Para que a gente chegasse efetivamente agora, quem sabe, no início do processo. Então, hoje, nós vamos começar, a gente vai ver como é que flui a questão da petição inicial hoje. Se der, a gente já faz, também já parte para os meios de defesa da reclamada ou do reclamado, né? Meio de defesa do réu, mas acho que não vai dar tempo ainda. De qualquer forma, a gente vai trabalhar a petição inicial e eu separei para vocês um material que eu particularmente gosto muito de dar um pano de fundo, que é estudar um caso. Vocês já sabem, já estão me conhecendo um pouquinho, que eu adoro estudo de caso, né? Eu acho que o estudo de caso... E a... O Guilherme tá... O Guilherme, só, vou te pedir só uma coisinha, fecha o microfone aí, que tá dando ruído, tá? Bom, então, assim, como vocês viram ali, já viram ao longo desse semestre, eu gosto muito de fazer estudos de caso, né? Então, os estudos de caso, eles nos dão uma base de fato, uma base fática muito interessante e nos conduzem, né, a uma situação teórica para a gente abordar esses aspectos de processo. Então, o que acontece? Eu já falei para vocês um monte de coisa sobre inovação, sobre novas formas de negócio. Em meio ao coronavírus agora, o Covid-19, é o que mais a gente está conversando, mais a gente está falando sobre isso, né? Então, eu vou trazer para vocês, então, a petição inicial a partir de um material que eu desenvolvi, justamente, quem sabe, sobre um dos casos de inovação mais disruptivos que houve nos nossos tempos aí, né? Que é o caso Uber. Então, o que aconteceu? Com a situação do caso Uber, nós tivemos alguns processos trabalhistas sendo movidos contra a Uber. Então, nós vamos estudar, eu já compartilhei no canal ali para vocês, um desses que nós vamos ver aqui no material, um desses cidadãos aí, ele moveu um processo contra a Uber e foi um dos primeiros. E foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ter uma sentença. Então, ele ainda é antes da reforma. Então, por isso que eu vou pegar também essa petição inicial, para a gente fazer uma comparação antes e depois da reforma trabalhista, porque teve alguns aspectos que foram modificados aí, não substancialmente quanto à estruturação, quanto ao que deve constar na petição inicial, mas incluindo algumas obrigações, principalmente, e aí o pessoal sempre fica bravo, bravo não, né, no bom sentido, que eu começo a aula lá muitas vezes na prática trabalhista, quando a gente vai fazer a petição inicial, eu digo assim, gente, tragam a calculadora, porque aqui no direito do trabalho a gente precisa calcular. Tá? Então vocês vão ver que a reforma trabalhista trouxe essa obrigação de a gente liquidar os pedidos. Tá? Então, vou trabalhar com vocês a questão de petição inicial, vou trabalhar para vocês, com vocês, esses aspectos de fato para a gente contextualizar a aula, tá? E a partir dessa contextualização, a gente vai vendo ponto a ponto as partes técnicas de uma petição inicial, a partir desse caso, que é um grande case aí, né? Que é o caso da Uber, tá bem? Então vamos fazer assim, só para a gente não perder o costume, né? Eu vou começar um pouquinho teorizando a petição inicial, só para passar para vocês quatro aspectos, digamos assim, ou quatro características ou efeitos que uma petição inicial vai gerar. Tá? Então nós temos o seguinte: primeiro ponto e característica, a petição inicial ela é uma peça, em regra, formal. Tá? Por quê? Ela é formal porque mesmo que o cidadão vá lá e exerça o jus postulandi, que é aquilo que a gente falou na aula passada, né? Jus postulandi é o quê? É a possibilidade do próprio cidadão ir à vara, se dirigir e dizer ao serventuário lá, dizer assim, olha, eu quero ajuizar uma reclamação trabalhista. Então ele se representar, ele exercer a sua capacidade postulatória. Mesmo que seja assim, é uma peça formal. Por quê? Porque vai ter que ser levada a termo essa vontade do reclamante, né, pelo serventuário, para que ele exerça o seu jus postulante. Se a parte tiver advogado, aí sim, né? Se a parte tiver advogado, fica mais fácil da gente ver a formalização, porque é o que a gente vai estudar hoje na aula. É a petição inicial que, em regra, vai se dar pela forma escrita. Tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, fazer um roteirinho, assim, vocês podem colocar petição inicial como um grande título. Tá?
e colocar assim, ó, características, né? E aí bota em comum. É uma peça formal. É uma peça formal. Tá? Então, o primeiro aspecto é que é uma peça formal. Segundo ponto, o que eu faço com a petição inicial? Eu vou definir os objetivos da lead. Como é que é a lead, né? Bom, eu vou dizer assim, ó, eu quero isso. Então, o meu bem da vida, o que eu estou veiculando por meio da petição inicial para dentro do processo civil, eu vou definir através da petição inicial. Tá? Então, o que acontece? O que eu não pedi, o juiz não pode dar. Nós vamos ver depois, quando estudarmos a sentença, aspectos de decisão extra petita, ultra petita e citra petita. Né? Então, o que não pode? Não pode o juiz deferir, eventualmente, algo que eu não pedi. Tá? Eu, claro, de acordo com a técnica, de acordo com critérios que nós vamos ver aqui, logicamente, né? Nós temos que observar os fatos e o direito e lançar fatos, direitos e pedido dentro da petição inicial. Então, o segundo ponto da nossa petição inicial, da segunda característica, se vocês quiserem colocar como um item 2 ali, segunda característica, tá? A inicial, a petição inicial, PI, o pessoal gosta de abreviar, define os objetivos da LIDE. Os objetivos da LID. Tá? Ou seja, os limites objetivos dessa LID. O que é o limite objetivo? É o objeto da ação. Podem anotar ali. Limita o objeto da ação. Então, o que é isso? Eu vou dizer o seguinte. Bom, eu tenho o caso Uber aqui. Comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo, era assim, era assado. Dados esses fatos, existe esse direito. Dado esse direito, eu faço esse pedido. Ou seja, eu estou definindo os limites objetivos da lead a partir da minha petição inicial. Tá? Segunda característica, então, da petição inicial. Tá bem? Se eu estiver indo muito rápido, né, como aqui hoje, agora, nesse momento exato, a gente está ao vivo, vocês podem, abram o bate-papo ali ou gritem aí de vocês que eu estou muito rápido, tá? Mas vou tentando ir num ritmo mais suave, assim, para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Segunda característica, então, check, né? Anotado. Terceiro ponto, se eu também defino os limites objetivos, eu também defino os limites subjetivos. O que são os limites subjetivos? São os sujeitos dessa relação processual que está nascendo. Então, vai dizer o seguinte, bom, Rafael Pereira está estabelecendo os limites objetivos da LID através dos seus fatos, fundamentos e pedidos, para que também limite os elementos subjetivos dessa LID, ou seja, quem eu vou processar, contra quem ou em desfavor de quem eu estou movendo essa ação. Então, terceiro ponto, terceira característica da petição inicial, define limites subjetivos da LIDE. Podem anotar assim. Define limites subjetivos da LID. Ou seja, diz contra quem, né? Lá em Direito do Trabalho 2, não, 1, Direito do Trabalho 1, vocês estudaram a questão de sucessão empresarial, a questão de responsabilidades, enfim, todo esse aspecto. Vamos que fosse o caso da Uber, ter a Uber e diversas subsidiárias aqui no Brasil. Tá? Contra quem eu vou ajuizar o meu processo? Quem sabe eu tenho que colocar todas as subsidiárias como réis nessa ação. Tá? E eu tenho que definir isso agora. Agora é o momento. Tá? Não vou entrar nesse ponto aqui polêmico com vocês, mas é só para entender que eu tenho que dizer contra quem eu vou processar. Né? Eu preciso indicar os limites subjetivos. Quem são os sujeitos dessa relação processual que passa a existir. Tá? Quarto, está lá nos princípios, né, do processo e do lá de TGP. Como é que o Poder Judiciário age? Por provocação. O Poder Judiciário está inerte, né? Está, que nem diz o nosso hino lá, deitado em berço esplêndido. Ele está esperando que venha alguém e diga: Judiciário, eu tenho essa situação para ti. Me devolva
o exercício de prestação jurisdicional. Então, eu tenho pretensão e ação, lembram lá? Qual é a minha pretensão? A pretensão é o que a ação vai levar ao juízo, ou seja, a petição inicial, ela quebra a inércia do Poder Judiciário. Podem colocar assim. Petição inicial, então, como quarta característica, quebra a inércia do Poder Judiciário. Tá bem? Buenas. Já falamos bastante sobre jus postulante, sobre como a parte pode, por si só, ajuizar essa ação. Tá? Apenas para fechar esse assunto aqui, porque a gente está falando hoje de inicial. A petição inicial ela pode ser verbal, ou seja, jus postulante, através do princípio da oralidade, da informalidade e da celeridade aplicáveis ao processo do trabalho, ou pode ser por escrito. Tá? Então, qual é a forma mais comum da gente ter uma reclamação trabalhista? Por escrito. Então, eu, advogado, tenho capacidade postulatória para representar o meu cliente. Eu vou lá, faço o quê? Monto uma peça formal, que é uma petição inicial, defino os objetivos, os limites objetivos da lide, defino os limites subjetivos da lide e levo ao Poder Judiciário, hoje, através do processo judicial eletrônico, né, esta quebra de inércia. Digo, juiz, olha só, eu quero que o senhor haja. Eu quero que o Poder Judiciário Trabalhista haja. Por quê? Porque daí eu vou começar a contar a história. Tá? Então, a partir do começo dessa história, eu vou fazer uma pausa aqui na minha fala para a gente dar uma olhada no caso Uber, que é o que está na tela aí de vocês, que eu estou compartilhando esse preze que também está devidamente compartilhado no nosso canal do Telegram. Tá? Então, olha só, nós vamos estudar petição inicial a partir do caso Uber. O que aconteceu para que isso pudesse ser trazido ao Poder Judiciário? Como é que o Judiciário quebrou a inércia em relação ao caso Uber? Olhem essa história aqui para vocês compreenderem, se é que já não viram essa reportagem. Se viram, vejam de novo que é interessante. Em São Paulo, motoristas do aplicativo Uber recorreram à justiça para serem reconhecidos como funcionários e terem acesso a direitos trabalhistas. Tiago trabalha há 1 ano e meio como motorista do aplicativo Uber. Agora, ele quer encerrar a parceria e entrou na justiça para reivindicar direitos trabalhistas. A rescisão do trabalho com horas extras, que não foram poucas, 13º, férias, e não só isso, eu troquei o meu veículo para atender a Uber no conceito que ela se propôs lá no início. Ele faz parte do grupo que entrou com as primeiras ações contra o aplicativo na Justiça do Trabalho brasileira. Para este professor, as novas tecnologias têm mudado a forma das relações de trabalho. E isso ainda é um desafio para a justiça. Briga-se durante tanto tempo para que o trabalhador tenha mais autonomia, que ele organize seu tempo, que ele tenha mais, enfim, mais liberdade em relação à organização do próprio trabalho. E quando isso chega, você tem que encarar isso com coerência. Em nota, a Uber do Brasil diz que são os motoristas que contratam a empresa para utilizar o aplicativo e prestar o serviço de transporte privado de passageiros. Nenhum caso trabalhista envolvendo o aplicativo Uber ainda foi julgado no país. Caso a tese dos motoristas seja aceita, o modelo de transporte particular oferecido pela internet pode se tornar inviável. O Uber também enfrenta ações judiciais no Reino Unido e nos Estados Unidos, onde surgiu. As partes ainda estão em negociação. Viram? Isso aqui foi o início. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando nesse ponto sobre, começando a historinha, para eu definir os limites objetivos da lide. Estou começando com a história. Então, eu fui no motorista e o motorista me deu fatos. Ou seja, o motorista me deu o fato, olha, eu estou insatisfeito, eu acho que eu tenho uma situação aqui que deve ser observada pela Justiça do Trabalho, coisa e tal. Então, será que eu tenho fatos para ajuizar uma ação? E aí começaram as ações contra a Uber. Né? Então, o entrevistado ali nessa matéria jornalística, ele foi um dos primeiros que ajuizou uma ação trabalhista contra a Uber. Essa matéria aqui, gente, tem pelo menos uns 3 anos, tá? Essa matéria. Então, eu estou fazendo um apanhado histórico com vocês aqui sobre o caso,
para a gente entender como se deu a raiz, como isso foi vindo ao longo do tempo. Então, a Uber começou a enfrentar os primeiros processos trabalhistas aqui no Brasil. Tá? O que acontece? A partir do momento em que as ações vão vindo, muitas vezes eu tenho respostas divergentes do Poder Judiciário. Né? Então, lá em, deixa eu só ver aqui, 2017, tá? Nós tivemos o primeiro caso que foi reconhecido, que é o caso que a gente vai estudar, que é o processo que eu compartilhei com vocês ali no Telegram, a íntegra do processo eletrônico, compartilhei com vocês, que é o processo em que a gente vai começar o estudo hoje. Nós vamos estudar a partir dele, tá? Nós vamos fazer uma série aqui sobre Uber. Nós vamos começar hoje pela petição inicial, depois nós vamos abordar a defesa do reclamado, e se nós quisermos seguir fazendo o estudo do caso Uber até o recurso de revista, a gente consegue, porque é onde hoje se encontra esse processo. Ele está lá em Brasília em nível de recurso de revista. Então, a gente pode ir até lá estudando o caso Uber. Tá? Mas para vocês entenderem hoje, vamos limitar hoje a questão da petição inicial, que é o objeto de estudo dessa aula, tá? Desse mini curso aqui dentro de um curso de processo do trabalho. Tá? Então, nós tivemos lá em 2017 o primeiro caso em que houve reconhecimento do vínculo empregatício entre o motorista e a Uber. Tá? Então, vejam como se deu essa situação. E esse é o caso. O juiz do trabalho de Minas Gerais deu ganho de causa a um motorista do Uber que pediu o reconhecimento de vínculo empregatício. Se a decisão for confirmada, a empresa terá que pagar os direitos trabalhistas. Na ação, Rodrigo Leonardo Ferreira, de 39 anos, diz que prestou serviços para o aplicativo entre fevereiro e dezembro de 2015, quando foi desligado. Motorista profissional há 16 anos, ele trabalhou como taxista antes de entrar para o Uber. As minhas notas estavam sempre entre as máximas, o meu carro atendendo aos requisitos da categoria Uber Black, na época, que era onde eu atuava, e simplesmente foi bloqueada a minha conta. O motorista acionou a justiça para pedir o reconhecimento do vínculo empregatício referente ao período em que trabalhou para o Uber. Rodrigo Leonardo cobrou ainda direitos trabalhistas, como verba rescisória e o ressarcimento de gastos com combustível, além de balas e água oferecidas aos passageiros. O juiz Márcio Toledo Gonçalves, da 23ª Vara do Trabalho em Belo Horizonte, aceitou as denúncias de Rodrigo e reconheceu o vínculo empregatício. A sentença, o magistrado determinou que, além de assinar a carteira de trabalho do motorista, o Uber deverá pagar horas extras, adicional noturno, multas previstas na CLT, verba rescisória pelo rompimento do contrato sem justa causa e ainda a restituição dos valores gastos. O aplicativo irá recorrer. Segundo a empresa, em janeiro, a 37ª Vara do Trabalho, também em Belo Horizonte, vai ser determinado exatamente o oposto, a ausência de vínculo empregatício entre o Uber e um de seus motoristas parceiros. Viram só? Então, o que acontece? Nós tivemos lá em Belo Horizonte o primeiro caso julgado procedente em relação a Uber, ou contra a Uber, né? O motorista, então, ele, através da petição inicial que nós vamos estudar, ele colocou esses fatos ali que nós vamos observando, tá? E lançou o quê? Lançou uma situação dizendo que, na verdade, essa relação, que supostamente é uma relação, seria uma relação, né, segundo a Uber, uma relação em que o motorista vai lá e contrata a Uber, porque a Uber faz a intermediação, né, ou seja, o Uber intermedia, né, a conjugação correta é essa, né, eu intermedio, tu intermedias, ele intermedia. Então, a Uber intermedia o quê? Passageiro de um lado e motorista de outro, sem que haja vínculo de emprego, né? Segundo o modelo de negócio proposto pela Uber, é assim que funciona, né? O que se está colocando? Voltamos aos princípios de direito do trabalho e de processo do trabalho. Um dos princípios que a gente abordou em relação ao processo do trabalho, e que a gente vê sempre nas primeiras aulas de processo do trabalho, é o princípio da verdade real, né? Bom, será que o judiciário deve fazer uma análise se essa relação existente, a verdade real é de que haja uma efetiva e mera intermediação de negócio, ou, do contrário, segundo o pessoal está alegando, será que não é uma forma de contratação de mão de obra através de uma relação de emprego? São os pontos, gente, que vão dizer o quê? Estou fazendo essa abordagem do caso com vocês para vocês entenderem
que esses serão os limites objetivos da LIDE. Isso tudo vai dever constar na petição inicial, porque é o que eu vou ter que discutir, né? E aí vamos já partindo aqui e analisando a possibilidade de qualidade. Quanto mais qualidade, quanto mais capacidade de argumentação eu tiver como profissional do direito para alegar, no caso aqui, pelo reclamante, futuramente pela reclamada, ou até pelo Ministério Público do Trabalho, que nós vamos ver aqui uma posição, né? Quanto mais eu tiver essa capacidade, gente, é disso que o operador do direito precisa. Então, olhem só tudo que está envolvendo, toda a complexidade dos fatos que está envolvendo essa situação aqui. Olhem essa reportagem, que é da Jovem Pan também, reportagens jornalísticas, tá? Não técnicas, mas para vocês entenderem como se dão os fatos que a gente vai abordar nessa petição inicial, objeto da nossa aula. Number 4. Olha aqui no Radioatividade sobre esse inquérito que foi aberto no Ministério Público do Trabalho para investigar se há exploração na mão de obra dos motoristas que operam a partir da plataforma da Uber. E, claro, é uma discussão que vale não só a Uber, mas para todas as plataformas, para todas as empresas que operam por meio de aplicativos e tem esse tipo de relação com os usuários, aqueles que oferecem os serviços a partir dessas plataformas. É uma discussão que eu imagino, e já ouvi especialistas dizerem, que vai ganhar cada vez mais força à medida que novos modelos cheguem em diversos setores. Nesse caso, o objeto de discussão é o transporte de pessoas. E ontem eu citei aqui no programa um artigo do procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, o Dr. Rodrigo Carelli. Ele avalia as relações entre empresas como a Uber, motoristas como esses que oferecem os serviços a partir da plataforma da Uber. Ele explica essa relação e traça um paralelo com a situação dos taxistas. Eu li um trecho desse artigo ontem, quem quiser ler o artigo, tem um link para ele lá no Tech News. Mas mais do que isso, eu conversei agora há pouco com o Dr. Rodrigo Carelli e ele reiterou as afirmações que ele faz nesse aplicativo e foi além. Fez algumas argumentações bem interessantes. Quero compartilhar 2 momentos dessa conversa que depois você pode acessar a íntegra no site da Jovem Pan. A primeira delas, primeiro trecho, é sobre essa relação. Será que existe mesmo vínculo empregatício entre os motoristas da Uber e a Uber? A Uber diz que não. Os motoristas dizem que a mão de obra está sendo explorada e que eles podem reivindicar alguns direitos. Qual é a visão do procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, Rodrigo Carelli, sobre o tema? Não se trata de um mero aplicativo. É uma empresa que, com um grande investimento, com alta tecnologia, usa como instrumento um aplicativo. Então, ela, por meio desse aplicativo, ela consegue captar esses motoristas, exigir deles determinados pontos a serem seguidos e, a partir disso, oferecê-los no mercado. Oferecê-los no mercado não de maneira livre, mas de maneira controlada. A Uber, como empresa, por meio do seu aplicativo, ela realiza controles desses trabalhadores, não somente com premiações, mas também com punições. Então, o controle da atividade desses trabalhadores, para mim, é claro esse controle, porque não são trabalhadores autônomos que se colocam em busca de clientes, mas sim trabalhadores que se colocam para a Uber, para sim a Uber colocar os clientes à sua disposição. Ele fala sobre premiação, fala sobre punição, fala sobre regras que a empresa estabelece. Há uma corrente que entende que não existe vínculo, que é uma situação completamente diferente daquela que a gente tem observado até agora. Mas as coisas mudam, a evolução acontece e essas aplicações e serviços como o próprio Uber são classificados como disruptivos. Eles mudam a lógica daquilo que já está acontecendo. E o procurador Rodrigo Carelli diz o seguinte, que a única forma de combater qualquer tipo de problema que possa surgir, como nós estamos vendo,
a partir da chegada desses aplicativos no mercado que já está estabelecido, a regulamentação. É a compreensão daquilo e você estabelecer parâmetros para o funcionamento. Eu perguntei para ele, há o risco de uma regulamentação mal feita promover uma espécie de canibalização? Ainda brinquei, será que esse é o termo, procurador? Ele disse, esse é o termo, canibalização. E ele explica por quê. Essas empresas, se elas querem entrar no mercado, elas vão ter que entrar no mercado de forma regular e o poder público deve regulá-las, inclusive exigindo o cumprimento de obrigações trabalhistas, para que aí sim eles possam concorrer em pé de igualdade com os taxistas autônomos. Porque, como está acontecendo, usou muito bem a palavra, é uma canibalização. Outra virá canibalizando a Uber e outra virá a que canibalizará a Uber. Então, onde nós vamos parar? Há de haver uma regulamentação. Eu acredito na possibilidade da convivência dos dois modelos, o modelo de taxistas verdadeiramente autônomos, mas que eles concorram com uma empresa que cumpra suas obrigações. Não dá para saber se é uma comparação válida, se você compara quando fala sobre o tema abacaxi com banana, porque são realidades diferentes, são modelos diferentes. O fato é que é uma discussão que começa a ganhar cada vez mais força. Esse inquérito que foi aberto aqui no Ministério Público de São Paulo tem como objetivo justamente descobrir isso. Qual é a relação? Vai ouvir todas as partes, vai tentar entender o que está acontecendo e, a gente só vai conseguir saber efetivamente o resultado disso e qual é a compreensão que se faz daqui para diante. O bate-papo completo com o promotor ou com o procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, Rodrigo Carelli, você confere lá no Tech News, blogjp.com.br/TechNews. Eu já adianto, essa discussão ainda vai dar muito pano para manga. Viram, pessoal? Estão acompanhando aí, né? O que acontece? Então, toda essa discussão do Ministério Público do Trabalho, toda essa discussão desse inquérito civil que foi instaurado lá, junto com a situação dos motoristas, todo esse, digamos assim, esse cenário de fato ocorrido, levou o quê? Levou os motoristas, né, a ajuizarem ações contra a Uber, dizendo o quê? Que, na verdade, não havia uma mera intermediação de negócio, que não é uma relação de natureza civil comercial, que, na verdade, existe uma relação ali de trabalho e de emprego. Ou seja, que o pessoal trabalhou lá, e depois a gente vai ver a petição inicial para vocês entenderem como é que se estrutura a petição, que esse é o mais importante, é o foco da aula hoje, mas isso tudo aqui vai ser objeto da petição inicial formalizada. Ou seja, eu vou estruturar minha petição inicial de acordo com os requisitos trazidos pela CLT e pelo CPC, de forma subsidiária, né? Dentro dessa minha estruturação de peça, eu vou ter o quê? Eu vou ter as alegações que vão ser os fatos, o direito e o pedido. Então, o que vai ter lá? Bom, para eu dizer que não é uma relação comercial, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dizer que, primeiro, eu ganhava salário. Eu vou dizer que eu tinha dependência dos meios de produção da Uber. Eu vou dizer que eu tinha subordinação em relação à Uber, que o meu trabalho era não eventual, ou seja, que ele era habitual para a Uber, e que eu era pessoal, que a minha prestação de trabalho era pessoal. Isso tudo vai ter que constar dentro da minha petição inicial como fato, porque está lá no artigo 2º e está lá no artigo 3º da CLT, que esses são os requisitos para quê? Para que quando eu quiser delimitar, ou seja, colocar os limites objetivos da lide, esse vai ter que ser o meu objeto da ação. Ou seja, eu vou ter que contar a historinha e dentro dessa historinha eu vou ter que fundamentar o porquê que o juiz do trabalho deve dar ganho de causa a mim, deve julgar procedente a minha ação. Tá? Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder direcionar a minha petição inicial sobre, pelo menos, tá? Hoje nós não entramos ainda em procedimentos, mas sobre 2 procedimentos que são os mais comuns no processo do trabalho. O primeiro deles é o procedimento rito sumaríssimo. Qual é a questão do rito sumaríssimo? O rito sumaríssimo, gente, ele é o mais célere. O rito sumaríssimo ele tem menos formalidades em relação ao rito ordinário. Então, ou seja, no rito sumaríssimo eu vou ter uma limitação
de valor da causa de até 40 salários mínimos. Então, eu estou falando em limites objetivos, eu estou falando em fatos. Dentro desses fatos, nós vamos ter que abordar o quê? Valores. Esses valores que serão abordados dentro dos fatos, eles também vão dizer para mim um ponto que é muito importante e é requisito da petição inicial, valor da causa. Se o valor da minha causa for superior a 40 salários mínimos, eu já saio do rito sumaríssimo. Eu vou ter que ficar perante o rito ordinário. Depois volto. Tá? Ou seja, o rito ordinário é o rito de ordem, né? Ordinário de ser de ordem. É o rito mais comum perante a Justiça do Trabalho, principalmente antes da reforma trabalhista. Agora, depois da reforma, isso mudou um pouco. Então, o que eu vou ter? Depois a gente vai analisar com o valor. Eu vou analisar se a minha causa tem mais de 40 salários mínimos como valor ou se ela tem menos de 40 salários mínimos de valor, para eu dividir entre ordinário e sumaríssimo. Tá? Entre esse cenário aí, nós temos um outro procedimento existente no processo do trabalho, que é o procedimento sumário ou de alçada, muito pouco utilizado. Eu, particularmente, muito pouco vi processos com o rito de alçada que está previsto lá na Lei 5584/70. Seria aquela causa com limite de 2 salários mínimos. Só para vocês entenderem o que é e qual é a prática de utilização do rito de alçada, seriam para aquelas ações meramente declaratórias. Né? Alguns casos que eu vi tratavam, por exemplo, de ações meramente declaratórias de vínculo de emprego para fins previdenciários. Envolvia casos assim, o cidadão trabalhou lá na década de 90 para uma empresa, nunca trabalhou frio, né? Nunca buscou o registro. Agora está fazendo falta para ele ter, para ele completar o tempo para aposentadoria por tempo de serviço, por exemplo. Essa ação em relação às empresas, ela já está prescrita. Ou seja, ele não tem mais um direito de ação contra a empresa para cobrar valores decorrentes daquele contrato. Mas uma ação meramente declaratória, ela não prescreve. E essa ação meramente declaratória, ela pode ter efeito lá no previdenciário. Então, o pessoal se utilizava dessas ações meramente declaratórias para constituir tempo para fins de aposentadoria. Essa seria uma hipótese de cabimento de uma ação meramente declaratória no processo do trabalho. E aí se teria o quê? Se teria o procedimento de alçada como um procedimento aplicável. Porque uma ação meramente declaratória, eu posso colocá-la como um valor de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, enfim, um mero valor de alçada. Tá? Só para vocês entenderem que existe esse procedimento. Não é muito utilizado. Que nós vamos ficar, em regra, numa discussão aqui de valor de até 40 salários mínimos para entrar no procedimento sumaríssimo e um valor de mais de 40 salários mínimos para irmos para o rito ordinário. Tá? Estão acompanhando? Querem fazer uma observação ali? Então anotem. Anotem. Só para já essa observação ali. Anotem assim. OBS. O velho e bom OBS. Sempre observar valor da causa, para eleição do procedimento aplicável. Ponto. Tá? Só para eu não perder o fio da meada, eu vou voltar nesse ponto depois. Tá? Só para a gente não perder o fio da meada ali sobre essa questão dos ritos ordinário e sumaríssimo. Tá bem? Buenas. Avançando. Agora sim vamos observar requisitos da petição inicial. Tá? Então, podem botar como observação também no material de vocês, pelo menos, tá? Ou são os 2 principais artigos que vão falar de requisitos de petição inicial. Tá? Então, nós temos como fundamento legal para requisitos de petição inicial o artigo 840 da CLT e, de forma subsidiária, o artigo 319 do CPC. O que vai ter? Lá no artigo 840 da CLT, eu vou ter alguns requisitos, gente, mais específicos do cenário trabalhista. Tá? E eu tenho agora, a partir da reforma trabalhista,
o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que deverá ser observado. Tá? Principal mudança, gente, antes e depois da reforma. Antes da reforma trabalhista, eu não precisava ter o valor certo e determinado na minha petição inicial. Eu colocava, por exemplo, vamos abrir lá o caso de vocês. Vou lá, para a gente ver uma petição antes da reforma e uma petição depois da reforma. Eu até vou buscar uma petição que é modelo, tá? Depois da reforma, uma petição que é modelo, que eu já trabalhei com outros alunos aí, só para a gente fazer um contexto de pedidos após a reforma sobre o mesmo caso Uber, para vocês verem a diferença. Vou abrir para vocês. Um minutinho. O processo está compartilhado pelo canal do Telegram, tá, pessoal? Podem abrir junto aí para a gente analisar em conjunto, caso queiram. Vou dar uma olhadinha aqui o meu. Vamos lá. Ó, vou trocar aqui para o processo da Uber.